O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Criançada, vem aqui na frente com o padre para a gente conversar um pouquinho. Criançada, vem aqui sentar com o padre para a gente bater um papo agora, vamos? Os pais que precisarem vir ficar junto com as crianças, não tem problema, tá bom? Isso. Criançada que está aqui no meio, vem um pouquinho mais para frente para caber o pessoal que está atrás. Isso. Podem vir aqui mais para frente. Isso. Para caber todo mundo aqui. Criançada, no dia de hoje, a igreja celebra um dia muito especial. Por quê? Se vocês prestaram um pouco atenção naquilo que foi dito no começo da missa, nós estamos hoje celebrando o 4º domingo da Páscoa. E hoje é o dia em que nós podemos conversar um pouco mais sobre o Cristo bom pastor. Como assim? No tempo de Jesus, nós tínhamos homens que eram chamados para poder cuidar das ovelhas, cuidar dos carneiros. E esse homem, que era chamado de pastor, ele tinha uma amizade muito grande, um carinho muito grande com as suas ovelhas e as suas ovelhas com o pastor. Ao ponto, por exemplo, das ovelhas conseguirem saber, conseguirem realmente discernir quando chegava uma voz a elas, se era o pastor delas ou se era uma outra pessoa. Tanto que se alguém de fora, um estranho, as chamassem, um estranho quisesse que elas ficassem perto dele, ou até mesmo chamando para poder roubar uma dessas ovelhas, a pessoa ia ficar com a cara no chão, porque as ovelhas não iriam obedecer, estariam fazendo as suas coisas e muito menos sairiam do estábulo onde elas se encontravam, para poder ir ao encontro de um desconhecido. E é essa imagem de Deus com cada um de nós. Deus nos quer próximos dele, Deus cuida de cada um de nós, e nós precisamos aprender realmente no nosso dia a dia a escutar Deus e a entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Mas assim, criançada, tem sempre aquela ovelha que é rebelde,
ou aquela que é desobediente, aquela que não quer fazer o que o pastor fala. Como também é a mesma coisa quando uma criança não obedece os pais, fica resmungando ou até mesmo briga com os pais e acaba desobedecendo. E aí, essa ovelha que saía do pastor, do lado do pastor, que quando um estranho chamava, ela ia ver o que aquela pessoa queria, enfim, o pastor tinha que ter um carinho especial por ela. Por que, criançada, que eu falo isso? Na catequese, também os adultos, quando nós falamos da imagem de Jesus, o bom pastor, o que nós temos, o que vem na nossa mente, o que nós aprendemos, ou a imagem que nos é colocada? É o Cristo com uma roupa de pastor, com uma túnica longa, um cajado na mão e a ovelha no colo ou nos seus ombros. E é muito bonita essa imagem. E aí, quando o padre vai conversar com os adultos, muitos adultos falam que se sentem essa ovelha do Cristo segurando nos braços ou nos ombros. É uma imagem muito bonita, sim, mas é que a gente precisa entender um pouco mais a fundo o que essa imagem de Jesus carregando as ovelhas no braço e nos ombros tem de especial. Por quê? Vocês lembram que alguns instantes atrás eu falava que as ovelhas tinham que obedecer o pastor, certo? E aí, mas nós tínhamos aquelas ovelhas desobedientes. E aí, daí a ovelha sai do lado do pastor, o pastor vai atrás e traz a ovelha para perto. A ovelha desobedece, vai o pastor atrás para trazê-la mais para perto. Se a ovelha continua desobediente, não entende que precisa obedecer o pastor, para que nenhum mal aconteça na vida dela, chega uma hora que o que o pastor faz? A ovelha se desgruda do rebanho, a ovelha se afasta do rebanho, o pastor vai ao lado da ovelha, vai atrás da ovelha, e aí o que ele faz? Antes de colocá-la nos braços ou nos ombros, o pastor simplesmente chega na ovelha, pega as duas patinhas dianteiras, coloca na coxa e quebra. O pastor quebra as patas daquela ovelha e aí sim ele coloca nos braços e nos ombros. As ovelhas que estão nos braços e nos ombros da imagem de Jesus, bom pastor, as ovelhas estão com as patas quebradas. E aí o pastor leva volta para o rebanho, e aí o pastor cuida daquela ovelha, enfaixa as suas feridas e ajuda na sua recuperação. E aí, depois desse quebrar as patas da ovelha, aquela ovelha nunca mais vai ousar ficar longe do pastor. Aquela ovelha vai entender o que significa escutar a voz do pastor e apenas ela. E é isso, criançada, por que o padre fala isso? É que Deus também, no nosso dia a dia, vai nos ajudando, ou vai de alguma forma nos ensinar a ficar próximos dele. Caso contrário, nós sofremos, nós escolhemos mal e nós nos prejudicamos, prejudicando não apenas a nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor. E como que nós conseguimos escutar a voz de Deus no dia a dia? Criançada, vou contar um segredo aqui para vocês. Tem adulto, tem hora que fala, que vem conversar com o padre e reclama que Deus não os ouve,
murmura que Deus se esqueceu dele, murmura e reclama que está se sentindo sozinho. Mas aí quando o padre conversa com esses adultos, o padre entende o quê? Não é Deus que está se escondendo daquela pessoa, não é Deus que não está escutando a oração daquela pessoa, mas é aquele adulto que infelizmente está afastado de Deus e não quer dar o braço a torcer. O orgulho não permite que ele veja essa situação. E nós só vamos escutar a palavra de Deus ou entender que é a voz de Deus falando conosco quando nós nos tornamos amigos de Jesus. Quando nós realmente participamos da missa por amor e não por obrigação. É quando nós, durante a nossa semana, temos um contato com a palavra de Deus, com o evangelho do dia, e não apenas uma vez na semana, ou uma vez na vida e outra vez só Deus sabe quando a pessoa vai pegar a palavra de Deus para poder se aproximar de Jesus, ou retira um tempo da sua semana para poder conversar com Deus. Se nós não fazemos isso, Deus se torna um estranho. Nós não vamos reconhecer Deus que quer cuidar de nós e muito menos entender o que significa o Cristo bom pastor. O Cristo bom pastor não é Deus olhando para nós e fazendo a nossa vontade, ou simplesmente atendendo a nossa oração. O Cristo bom pastor vai nos ouvir e dar aquilo que nós precisamos para continuar a nossa missão aqui na terra. E aí, criançada, o que é triste é muito adulto não entender isso e fazer birra com Deus, dizer que não quer mais saber de Deus, dar as costas para Deus e se afastar de Deus como se Deus fosse o culpado, e não ele, que infelizmente não entendeu o que significa ter uma relação de amizade com Deus e o Cristo bom pastor que se preocupa com cada um de nós. Então, nesta Santíssima Eucaristia no dia de hoje, voltemos o nosso coração a Deus, pedindo a Ele que esteja junto de nós, que nós possamos realmente entender o que significa o Cristo bom pastor, o que significa Deus cuidar de cada um de nós e que nós realmente aprendamos que precisamos de Deus e que não permitir que o orgulho nos cegue, para que nós possamos aprender a ouvir Deus que vem falar com cada um de nós no nosso dia a dia. Então, no instante de silêncio, criançada, sentados aqui ainda com o Padre, que nós possamos meditar sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.